Bom dia, boa tarde, boa noite para você que não me conhece. Meu nome é Gustavo e nesse canal nós vamos falar de futebol de forma geral, focando principalmente no futebol brasileiro. E hoje, mais jogos da Copa do Brasil para falar. Cara, já vamos começando falando do Flusão, Fluminense e Aparecidense, ou melhor, Aparecidense e Fluminense, foi na casa do Aparecidense, e o Fluminense ganha e classifica e tá tranquilão. Comentando um pouquinho sobre esse jogo, cara, o Fluminense ele começa perdendo, na verdade, inclusive jogando muito mal no primeiro tempo, tá? O Fluminense lá pros 31 minutos vai levar o primeiro gol da Aparecidense num escanteio, o Fluminense tá com problemas com escanteio, então leva um gol da Aparecidense no escanteio. E depois, no final do primeiro tempo, mesmo jogando mal, o Fluminense ainda consegue empatar aos 41 e nos acréscimos ainda vira. Então, primeiro tempo, apesar do futebol não ter sido aquela coisa que você olha e fala, nossa, que futebol vistoso, nossa, que futebol bonito, mas o Fluminense acaba o primeiro tempo vencendo. No segundo tempo, o Fluminense ele volta jogando bem. Falou, não, no segundo tempo vou jogar bem, vamos jogar, vamos para cima. E foi. O Fluminense começou pressionando a saída de bola da Aparecidense, conseguiu em duas entregadas da Aparecidense fazer 2 gols, inclusive o Paulo Henrique Ganso, que pouco chuta de fora da área, decidiu que queria chutar, fez um golaço. O Fluminense vai ganhar de 4-1 da Aparecidense. E o placar geral fica 5-1, o Fluminense classifica para a próxima fase da Copa do Brasil com tranquilidade, de boa, é o que se espera, afinal de contas a Aparecidense é um time da Série D, né? Se o Fluminense não ganha com tranquilidade da Aparecidense, a situação fica complicada. Agora, se a situação do Fluminense foi de boa, temos um time que não teve uma situação de boa. Vamos falar aqui do Fortaleza. Não só a situação do Fortaleza não foi de boa, como o Fortaleza foi eliminado da Copa do Brasil pro Retrô. Assim, vocês conheciam o Retrô? Assim, sem sacanagem, não é querendo desmerecer o Retrô, não. Vocês conheciam, porque eu nunca tinha ouvido falar. De verdade, nunca tinha ouvido falar do Retrô. E o Retrô, ele vai ali, ele empatou o primeiro jogo com o Fortaleza, e agora no jogo de volta, quem abre o placar é o Fortaleza, no segundo tempo só, aos 12 minutos. E o Retrô vai buscar. Retrô busca o placar, 12 minutos gol do Fortaleza, 20 minutos gol do Retrô. Cara, o gol do Retrô, ele vai sair num lance que a jogada do Fortaleza, ele tava aberta, tipo assim, mar vermelho. Abriu, dividiu a zaga do Fortaleza e o Retrô fez o gol com tranquilidade e empatou. Foi pros pênaltis. E assim, se a atuação do Fortaleza já não tinha sido lá grandes coisas, nos pênaltis a gente só confirmou que a atuação do Fortaleza foi uma maravilha, né? Porque o Fortaleza ele vai perder 4-1 nos pênaltis, porque o Fortaleza perdeu dos 3 que bateu, 2 pênaltis. Então, complicou aí pro Fortaleza, foi eliminado da Copa do Brasil. O Fortaleza não vem jogando bem, foi no Brasileirão, perdeu pro Vasco de goleada, foi eliminado pro Retrô da Copa do Brasil. Tá difícil a situação aí do Fortaleza e piorando também. Cara, próximo jogo que nós temos pra falar é do Bahia. Cara, como eu disse, tiveram algumas goleadas nessa rodada aí da Copa do Brasil. E acontece que o Bahia ele não perdoou o Paysandu e no primeiro tempo já fez 3 gols. Bahia que estava acostumado ali só ganhar de 1-0, só ganhar ali um placar mínimo, um placar tranquilinho, manteve um 4-0 aí pra cima do Paysandu. 3-0 no primeiro tempo, fez o 4º gol no segundo e tá aí de boa. O Bahia também passa com certa tranquilidade para a próxima fase. Outro time que passa com tranquilidade para a próxima fase é o Flamengo. O Flamengo que enfrenta o Botafogo, mas não é o Botafogo do Rio, Botafogo do Paraíba. E o Flamengo também foi sem graça ali o jogo, sem graça, né? Para mim que tava secando o Flamengo. 3-0 ali, acho que até 30 minutos de jogo já tava 3-0 o Flamengo. Aos 4 minutos eu acho que o Flamengo já abre o placar. Então não teve nem chance para secar, nem chance para falar, não, será que o... Não, o Flamengo não deu essa chance aí pra gente não. O Flamengo vence e vence muito bem. Já 3-1, 3-0 até certo ponto do jogo. No finalzinho ali do primeiro tempo, o Botafogo ele vai conseguir fazer um golzinho. No primeiro tempo acaba 3-1 e no segundo tempo o Flamengo faz o 4º gol. O Botafogo ainda consegue fazer um segundo gol. Eu não sei se esse segundo gol lhe dá alguma esperança pro Botafogo de buscar um 4-1, né? Mas assim, pelo menos eles lutaram até o final.
não esperava que eles fossem conseguir se classificar para cima do Flamengo, mas eles lutaram até o final. Isso é importante. O importante é que eles, pelo menos, guerrearam contra o Flamengo. Enfim, vamos para o próximo jogo. E nessa sequência de goleadas, mais uma goleada. Galo e Maringá. Atlético Mineiro e Maringá, 4-0 também. E assim, até o primeiro tempo, talvez não esperava que fosse ser uma goleada, algo assim, um 4-0 igual foi, porque o primeiro gol do Galo ele só vai sair aos 49 minutos, então é no finalzinho ali do primeiro tempo. Então o primeiro tempo ele acaba 1-0. Talvez, quem sabe, o torcedor do Maringá, ele vai pensar, pô, um 2-0 aí pro Galo, ou dá para buscar um empate, quem sabe alguma esperança. Não teve, essa esperança não vai durar muito tempo não, porque o Galo, só um detalhe aqui, o Galo ele vai ser bem superior ao Maringá, então não tem nem chance para o Maringá tentar buscar alguma coisa. Deu ruim de verdade pro Maringá, não deu para buscar, não deu para fazer nada. O Galo ganha de 4-0, os 3 gols vão sair no segundo tempo. E é isso, o Galo também classificado com tranquilidade, e agora um time que não vai se classificar com tanta tranquilidade assim é o Corinthians, que vai enfrentar o Novo Horizontino. O que acontece? O Corinthians, ele não teve uma boa atuação. Esse jogo é aquele jogo que se você tava com sono, você vai dormir. Então, e o Corinthians ele tava meio que classificado com uma vantagem de 1-0 no último jogo. O jogo ele vai permanecer aberto até o final. Se o Novo Horizontino fizesse um gol, levava para os pênaltis. Se o Corinthians fizesse um gol, meio que já matava a classificação. De qualquer forma, foi uma atuação bem ruinzinha do Corinthians. E o Maringá não, o Novo Horizontino tava lá tentando buscar também. Um jogo, acho que de todos os jogos que tivemos, pode-se dizer que esse tenha sido o pior para assistir? Provavelmente foi. Bem, o que importa é que o Corinthians, lá no finalzinho, nos acréscimos ali, os 47, 48, sai o gol para matar a classificação. O Corinthians também é a próxima fase. Esse acho que talvez tenha sido a classificação menos tranquila, o jogo menos nervoso, tirando o do Fortaleza, que acabou sendo eliminado. E, cara, finalzinho, Yuri Alberto aparece, ele que sempre tá aparecendo nos jogos do Corinthians para fazer gol, artilheiro assim disparado do Corinthians, faz o gol, classifica o Corinthians de vez, o Corinthians também na próxima fase. Então assim nós encerramos os jogos da Copa do Brasil de quarta-feira. Bom, foram jogos ok, a maioria foi goleada, tirando o Fortaleza que foi eliminado, todos os times brasileiros maiores da Série A, eles vão, todos os times brasileiros, né, óbvio que é time brasileiro, Copa do Brasil. Todos os times da Série A, eles vão se classificar com certa tranquilidade. Claro, tô falando dos jogos de quarta, porque teve o Grêmio também que foi eliminado. Então, assim nós encerramos os jogos de quarta-feira. Se você assistiu o vídeo até aqui, não deixou o like, não se inscreveu no canal, aproveita agora. Deixa o like, se inscreve no canal, pra dar aquela força, aquela moral. E é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Até os próximos jogos, até o próximo vídeo. E eu